Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é James Almeida, professor de matemática, e nessa aula de hoje a gente vai aprender a resolver alguns exercícios de função do primeiro grau. Antes de mais nada, que vocês têm que saber de função do primeiro grau. É uma matéria que é bastante cobrada na maioria dos concursos, tá? E que a gente trabalha com o f de x, a funçãozinha básica, tá? A explicação básica que nós temos para a função é que nós temos uma coisa em função da outra, Nós podemos ter a velocidade em relação ao espaço, a velocidade em relação ao tempo, a minha posição em relação ao tempo. Nós temos vários tipos de questões que podem ser trabalhadas, tá? Quando a gente representa qualquer tipo de função, a gente geralmente representa f de x igual a ax mais b, a função do primeiro grau, tá? Porque tem a do segundo, terceiro, tem n graus aí que nós podemos trabalhar. A gente pode representar dessa forma ou podemos, no f de x, a gente colocar um y, y igual a ax mais b. O que você tem que saber em relação a esses dois coeficientes aqui, ó, o a e o b? O a, que é o coeficiente do x, aquele que está multiplicando com o x, ele é o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular, ele determina a angulação da reta. Então, quanto maior é esse coeficiente, maior vai ser a angulação, ok? Quanto menor é o coeficiente, menor é a angulação. E o b, que é o que está sozinho, ele é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear, ele representa na reta, a posição dele, se ele está mais acima ou se ele está mais abaixo em relação ao eixo x. Tranquilo? Uma coisa muito importante, a definição básica da função do primeiro grau é que esse a aqui, que é o coeficiente angular, ele tem que ser diferente de zero. Ok? Ele não pode ser zero. Porque se eu tiver aqui que for zero, zero vezes x vai dar zero. Então vai ficar uma função constante. Tá? Aí já é outro tipo de função que também a gente pode trabalhar, mas a maioria dos casos a gente trabalha já com a função do primeiro grau, ok? Outra coisa também que vocês têm que saber, em relação à função, nós temos do primeiro grau, a função do primeiro grau ela é representada por uma reta, tá? Quando a gente desenha ela no plano cartesiano, ela é representada por uma reta. E ela pode ser uma função crescente ou ela pode ser decrescente. Para que ela seja crescente, o meu a ele tem que ser positivo, ele tem que ser maior do que zero. Para que ela seja decrescente, o meu a tem que ser negativo, menor do que zero, tá? É lógico que existem outras explicações, A gente vai fazer alguns exercícios aí, que são exercícios que geralmente costumam cair bastante em alguns concursos, tá? Sendo Enem, ESA, EA, qualquer outro tipo de concurso pode ser trabalhado e também, se você está estudando para o colégio, também pode ser que o seu professor cobre alguma coisa desse tipo, tranquilo? Então vamos lá, primeira questão. A função real de variável real definida por f de x é igual a 3 menos 2a que multiplica x mais 2 é crescente quando, como eu falei aqui antes da explicação, nós temos em relação à função, nós podemos ter que ela é uma função crescente ou uma função decrescente. Para que essa função aqui ela seja crescente, o coeficiente do x ele tem que ser maior do que zero. Aqui, ela tem, entre aspas, uma pegadinha, porque quando a gente representa a função, a gente representa f de x igual a ax mais b. E aí a gente coloca que o a ele tem que ser maior do que zero, tá? Só que aqui o a, nesse caso, é tudo aquilo que está multiplicando com x, é isso aqui tudo. Então isso tem que ser maior do que zero. Lembrando, ele não pode ser zero, tá? Se ele for zero, zero vezes x vai anular aqui e aí vira uma função constante. Ok? Então, ó, 3 menos 2a maior do que zero. Joga o 3 para lá, menos 2a maior do que menos 3. Multiplica por menos 1. Toma cuidado quando na inequação você for fazer a multiplicação por menos 1, porque além dele trocar os sinais, ele troca a ordem da inequação, tá? Toma cuidado com isso. 2a menor do que 3. Agora você joga o 2 dividindo, o a ele tem que ser menor do que 3 meios. Ok? Analisando aí as respostas, a menor que 3 meios, letra B. Ok? Então vamos lá, segunda questão.
Uma piscina de 30 mil litros totalmente cheia precisa ser esvaziada para limpeza, e para isso uma bomba que retira água à razão de 100 litros por minuto foi acionada. Baseado nessas informações, pede-se a expressão que fornece o volume V de água na piscina em função do tempo T que a bomba fica ligada. Letra B. A expressão que fornece o volume de água que sai da piscina, VS, em função do tempo T que a bomba fica ligada. Letra C. O tempo necessário para que a piscina seja esvaziada. Letra D. Quanto de água ainda terá na piscina após 3 horas de funcionamento da bomba. E letra E. O esboço do gráfico que representa o volume de água na piscina em função do tempo em que a bomba fica ligada. Bom, então nós temos aí uma questão, né, para 5 coisas que nós temos que fazer, ok? Primeiramente, na letra A, ele está pedindo a expressão que fornece o volume de água na piscina em função do tempo T em que a bomba fica ligada. Então, ele quer saber quanto de água ainda vai ter na piscina. O volume da piscina, ele vai ser em relação ao meu tempo, certo? Inicialmente, nós temos 30 mil litros. E ele retira 100 litros de água por minuto. Então, menos 100 vezes o T. E o T aí, consequentemente, ele está te dando em minutos, tá? Então, essa aqui é a expressão que nós temos para o volume que fica lá de água. Tranquilo? Vamos lá, segunda opção, letra B. A expressão que fornece o volume de água que sai da piscina em função do tempo que a bomba fica ligada. Então, ele quer o volume que sai da piscina. O volume que sai da piscina em função do tempo, quanto que sai da piscina? 100 litros por minuto. 100 vezes o tempo, né? A quantidade de tempo que nós temos em minutos. Tranquilo? Bom, na letra C, ele quer o tempo necessário para que a piscina seja esvaziada. Para que essa piscina seja esvaziada, nós podemos afirmar que esse volume, que é o volume que eu tenho na piscina, né, ele tem que ser zero. Então, 30 mil menos 100T tem que ser igual a zero. Jogo 100T para lá, ele troca de sinal, fica positivo. 30 mil igual a 100T. Jogo 100 dividindo, o meu T vai ser igual a 30 mil dividido por 100. E aqui, ó, cortei 2 zeros com 2 zeros, consequentemente, meu tempo, 300 minutos. Nessa aí, ele não pede o tempo em hora nem nada disso, né? Então, o tempo que você achou, 300 minutos, pode manter. Caso ele peça o tempo em horas, aí você tem que fazer a transformação, tá? 300 minutos, você vai transformar, você vai ter 5 horas, ok? Letra D. Quanto de água ainda terá na piscina após 3 horas de funcionamento da bomba? Então, ele quer saber a quantidade de água que ainda terá na piscina. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, que é a formulinha que nós criamos, tá? Volume em relação ao tempo é igual a 30 mil menos 100T. Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte, ele está te dando aqui o T em minutos, né? Porque é 100 litros por minuto. Só que aí, na letra D, ele pede após 3 horas. Então, você tem que fazer a transformação, tá? Ao invés de você colocar aqui 3, você vai colocar o quê? 3 horas em minutos eu tenho quanto? 180. Igual a 30 mil menos 100 vezes 180. Resolve agora, ó. 30 mil menos 100 vezes 180, 18 mil. 30 mil menos 18 mil, 12 mil litros. Ok? E na letra E, o esboço do gráfico que representa o volume de água na piscina em função do tempo em que a bomba fica ligada. Como é que a gente vai fazer esse gráfico, né? É um gráfico bem simples de ser montado, não é difícil não. Imagina o seguinte. O volume
inicial que nós temos é 30.000, né? Então, vamos colocar aqui, ó, tempo e volume. O volume inicial, eu tenho 30.000. E aí, ele vai diminuindo, 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 até chegar no zero, certo? Quando o volume for zero, nós já calculamos aqui, ó, para que o volume seja zero, eu tenho que ter 300 minutos. Como aqui o tempo, obviamente, eu tenho em minutos, aqui eu vou colocar 300, ok? Então, esse é o gráfico. Pô, Jameson, mas quando a gente trabalha com a função, a gente continua, né? Nesse caso aqui, a gente não vai ter continuidade, porque a gente não tem um volume que seja maior do que 30.000 e, ao mesmo tempo, eu não tenho um volume que seja menor do que zero. Ah, tá faltando ali na piscina menos 300 litros. Não, não existe. O menor volume que nós temos é zero. Então, nesse caso aqui, esse gráfico é um gráfico fechado, tá? A gente não dá continuidade nele, ok? Então, vamos lá. Terceira questão. Sejam f e g duas funções afins, conforme o gráfico abaixo, então as coordenadas do ponto A, interseção entre as duas funções, são... Olha só, gente, tomem cuidado quando vocês forem resolver questões desse tipo, né? Aqui, em relação à função f, nós temos 2 pontos. Em relação à função g, nós também temos 2 pontos. Como nós temos 2 pontos em cada uma, nós conseguimos determinar a função. Então, nessa questão aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a função em cada um de f e de g, né? Em cada uma das funções, ok? Então, primeiro, na função f, nós temos que a função f de x, a função base, né? Ax mais b. Geralmente, quando nós trabalhamos no gráfico, como a gente trabalha no ponto x, y, aqui, ao invés de colocarmos o f de x, nós já colocamos direto o y, tá? Então, ficaríamos com y igual a ax mais b. Ok, Jameson, e agora? Então, vamos pegar aqui primeiro a função f, tá? A função f, nós temos 2 pontos, menos 1 e 1. Aqui, ó, menos 1 e 0, a coordenada desse ponto. E a coordenada desse ponto aqui é 0 e 1. Agora, você faz a substituição para você montar um sistema. Nesse caso aqui, o sistema é bem simples de resolver, tá? Então, fazendo a aplicação aqui, ó, quando x for menos 1, então a vezes menos 1 mais b, o resultado do y será 0. Quando x aqui, ó, for 0, a vezes 0 mais b, o resultado do y será 1. A vezes 0 vai dar 0. Então, aqui a gente já sabe que o b vale 1. Ok? Substitui aqui em cima. E aí, nós ficamos com menos 1 vezes a, menos a, mais o b, que é 1, igual a 0. Joga o 1 para o outro lado, ou tu já pode jogar o a direto, né? Menos a é igual a menos 1. Faz aquela multiplicaçãozinha por menos 1. Consequentemente, o a vale 1. Então, essa função f aqui, ela vai ser y igual a ax, 1 vezes x mais b, que vai dar 1. Você vai fazer a mesma coisa para determinar a função g, tá? Só que agora nós vamos trabalhar com esses 2 pontos. Na função g, quais são os pontos que nós temos? x4, y0, 4 e 0, e y2 e x0, 0 e 2. Faz a substituição ali em cima, mesma coisa, tá? Então, vai ficar, quando o x for 4, 4a, a vezes 4, mais o b, o resultado vai dar 0, que é o y. Quando o x for 0, a vezes 0, mais b, o resultado vai ser 2.
Mesmo processo aqui, ó, A vezes 0 vai dar 0. Então, consequentemente, nós já temos que o B vale 2. Pegue esse B e substitui aqui em cima. Aí você vai ficar com 4A mais o B, que é 2, igual a 0. Jogo 2 para lá. 4A é igual a menos 2. Jogo 4 dividindo. A igual a menos 2 quartos. Simplifica, né? O A vale menos meio. Aí, aqui nesse caso, a função g, y igual a ax, então, menos meio vezes x, menos x sobre 2, mais o b, que vale 2. Ok. Tá, Jameson, mas e agora? O que eu tenho que fazer para determinar a coordenada do ponto A? A coordenada do ponto A, esse A aqui, ele é incomum tanto na função f quanto na função g, né? Ele tem a mesma coordenada do x e do y. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, iguala as funções, determina o valor do x, e depois você substitui em qualquer uma delas para você determinar o valor do y, tá? Vou fazer aqui, ó, que não é uma coisa grande, x mais 1 igual a menos x sobre 2 mais 2. Denominador diferente, eu faço o MMC, né? MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Então, aqui, ó, você multiplica por 2, multiplica por 2 e multiplica por 2. E aqui por 1. 2x mais 2 igual a menos x mais 4. Joga o x para lá e o 2 para cá. 2x mais x, ele vem positivo, e o 2 aqui vem negativo, igual a 4 menos 2. 3x, 4 menos 2, 2. Então, o x vale 2 terços. Então, nesse caso aqui, você já sabe que a coordenada desse ponto A no x é o 2 terços. Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer para determinar a coordenada dele no y, né? Para você descobrir a coordenada dele no y, você vai pegar esse 2 terços aqui e você vai substituir ou aqui ou aqui. É claro que eu fazendo a substituição aqui se torna muito mais prático, né? Que eu não vou trabalhar com divisão de frações e tudo mais. Então, fazendo aqui essa substituição, o meu y vai ser igual a x, que é 2 terços, mais 1. Denominador diferente faz o MMC. Aqui, ó, 3 e aqui é 1. Então, meu y vai ser igual a 2 mais 3 dividido por 3. Y é igual a 5 terços. Lembrando uma coisa muito importante. Aqui eu fiz denominador diferente MMC e não precisei repetir ele. Por quê? Quando eu faço antes e depois da igualdade, já posso excluir, tá? A não ser que você tenha um x ali no denominador. Aí você toma cuidado, porque tem algumas questões que você não pode substituir. Não pode anular. Inclusive, principalmente, né, quando você estiver trabalhando com a inequação. Com a equação, você tem que tomar cuidado, porque você tem que fazer a prova real, né? Você tem que analisar para ver se aquele denominador vai dar 0 ou não, que é a chamada condição de existência, ok? Então, nós já temos aqui que a coordenada do ponto A, no x ele vale 2 terços e no y ele vale 5 terços, ok? A questão é um pouquinho grande, mas é necessário que você faça isso para calcular, tranquilo? Então, vamos lá, quarta questão. A função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. O valor de k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é... Olha só, gente. F de x é igual a 3x mais k. Então, a gente já sabe que o k ele é o coeficiente linear, tá? O k, nesse caso, determina se a reta está mais para cima ou se está mais para baixo. Tranquilo?
Ele quer saber o valor de K para que o gráfico corte o F no eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5. Quando a gente tem o plano XY, o eixo X é chamado eixo das abscissas e o eixo Y é chamado eixo das ordenadas. Ok? Então, ele quer que essa função ela corte no ponto 5, certo? Para aqueles que já estão estudando, que já fizeram gráfico, quando a gente trabalha com um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Para a gente desenhar esse gráfico, uma função f qualquer, x e y, aqui ele vai cortar no ponto B, né? Que é o termo dependente, que é o que está sozinho, que é o coeficiente linear. E aqui no x ele vai cortar na raiz da função, que menos b sobre a. Se a gente pegar essa função aí, uma função qualquer, né? f de x igual a x mais b, igualar a zero, eu vou ter que essa aqui é a raiz da nossa função, tá? Então, consequentemente, se ele quer que corte aqui no 5, o k, ele tem que ser 5. Simples assim. Tranquilo? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Tá vendo? Uma questão de faculdade, né? E é lógico que se você não souber dessa definiçãozinha aqui, você não faz, não adianta, tá? Então, você tem que ter um domínio, pelo menos um domínio básico aí da função, para que você consiga resolver pelo menos essa aqui, que é uma questão, na minha opinião, uma questão bem simples, ok? Então, vamos lá. Próxima questão, número 5. Um táxi começa uma corrida com um taxímetro marcando R$4. Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$ 37,00, a quantidade de quilômetros percorridos foi... Bom, olha só, nessa questão aí, que você tem que pensar, o teu custo, né? O custo ele não fala aqui, o custo para determinada quilometragem, que eu vou chamar de X, ele vai ter um valor fixo de R$4. Você entrou no táxi, já tem lá R$4. E ele ainda cobra R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, se eu estou falando que o X aqui é a quantidade de quilômetro rodado, o meu custo vai ser 4 mais 1,50 vezes X. Ok? E aí, você pode fazer o seguinte. Ele quer saber quanto quilômetro ele vai rodar para que ele pague R$ 37,00. Então, no caso, o meu custo foi de R$ 37,00. Você vai pegar isso e vai igualar a 4 mais 1,50 vezes x. E aí você resolve. Joga o 4 para cá, ele vem subtraindo. Então, 1,50x. 1,50 eu posso colocar 1,5, tá? Não tem problema algum. 37 menos 4, 33. Joga o 1,50 dividindo. X é igual a 33 dividido por 1,5. Caraca, James, eu tenho dificuldade de resolver questão que tem uma divisão com um número decimal no denominador. Como é que eu vou fazer isso? Pensa o seguinte, quando você trabalhar com casa decimal no denominador, você iguala a quantidade de casas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, você vai colocar aqui, ó, 33 é a mesma coisa que 33,0. Quando você iguala a quantidade de casas, você esquece a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que 330 divididos por 15. E aí você faz essa divisão. 330 dividido por 15 vai dar 22. Então, ele percorreu aí 22 quilômetros, ok? A alternativa correta é a letra D. Tranquilo? Então, vamos lá. Sexta questão. A função f é definida por f de x igual a x mais b. Sabendo-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a 1, o valor de f de 3 é... Olha só, gente, essa função aqui, essa questão aqui, ela é parecida com aquela do gráfico, tá? A gente tem que determinar primeiro a função para poder jogar aqui o 3 no lugar do x para que eu determine quanto que vale essa função quando o x for 3. Aí, ele me dá aqui duas informações. Essas informações você vai substituir aqui, tá? Então, ó, quando x for menos 1,
Então, A vezes menos 1 mais B, o resultado é 3. Quando x for 1, A vezes 1 mais B, o resultado vai ser 1, certo? Organizando aqui para ficar bonitinho, né? Montando aí o nosso sistema, menos A mais B é igual a 3 e A mais B é igual a 1. Aqui você pode fazer por substituição, você pode fazer por soma, você pode fazer por subtração, você pode fazer por comparação, aí você faz da forma que melhor lhe convir, tá? É óbvio que num sistema básico desse, né, a gente já tem aqui, ó, menos A e A. Se eu fizer a soma dos dois sistemas, eu vou anular o A, ok? Então eu vou somar aqui de cima para baixo e aí eu vou ficar com menos A mais A, foi embora. B mais B, 2B. 3 mais 1, 4. Jogo 2 dividindo, o B, consequentemente, vale 2. E aí você pega, para você descobrir o valor do A, você pega esse B aqui e substitui em qualquer uma das duas, tá? Eu vou substituir nessa aqui de baixo. Então, teremos A mais o B, que é 2, tem que ser igual a 1. Jogo 2 para cá. A é igual a 1 menos 2. Consequentemente, meu A vale menos 1. Aí agora você vai montar a função. Essa função aqui inicial, ela é f de x igual a ax menos 1 vezes x menos x, mais o b que vale 2. Ok? Então, nós temos aqui a função. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer o f de 3. É só eu pegar o 3 aqui e substituir ali no lugar do x, tá? Então, menos o x, que é 3, mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Tranquilo? Então, já determinamos aí a resposta, nesse caso, é a letra D. Ok, gente? Então, sétima e última questão. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto à primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Olha só, essa aqui a gente vai fazer em 2 passos. Aqui, nesse espaço aqui, nós temos apenas uma bomba, certo? Aí você vai pensar o seguinte, quanto que ele diminuiu aqui, ó? De 6.000 para 5.000, ele caiu 1.000 litros, né? Em quanto tempo? Em 1 hora. Então, consequentemente, a bomba número 1, eu tenho uma vazão de 1.000 litros por hora. Ok? Nessa segunda parte aqui da questão, ele diminuiu quanto? 5.000 litros, né? Foi do 5.000 até o zero, em 2 horas. Ok? Aí você vai falar, caraca, calma aí. 5.000 litros em 2 horas. E aí, como é que eu vou fazer isso aí? Nesse segundo intervalo de tempo, né? Eu tenho 2 bombas que estão ligadas juntas. Então, se eu tenho as 2 bombas ligadas juntas, você vai pensar o seguinte. Na segunda parte, eu caí 5.000 em 2 horas. Certo? Aí você vai ver quanto que essa primeira bomba ela retirou. Tá, se ela retira 1.000 litros por hora, né? Nessas 2 horas, ela retirou um total aí de 2.000 litros. Então, desses 5.000 litros aqui, eu tenho que 2.000 litros foi da bomba número 1. Ao mesmo tempo que a bomba número 2, ela retirou 3.000 litros. Certo? Tá, e como é que eu vou fazer a vazão dessa segunda bomba? Ué, você tem a quantidade que ela retirou e o tempo que ela levou para retirar. Então, 3.000 litros em 2 horas.
Consequentemente, a nossa resposta, 1.500 litros por hora. Essa aí é a nossa vazão. Aí você vai pensar, caraca, é tão simples assim? É. Existem questões de função que são bem fáceis, né? Como a gente já pode ver aqui. Existem algumas questões que nós vamos ter que montar, né, a nossa função. Existem questões que nós vamos trabalhar com o gráfico. E existem questões assim que é mais de análise. Ok? Então, tomem cuidado quando vocês forem resolver. Aí eu separei, nesse caso, essas 7 questões justamente para que vocês fiquem bem, para que vocês entendam as questões que vão vir para vocês. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Ativa também as notificações lá. Se você tiver alguma dúvida numa dessas questões que eu resolvi ou em alguma questão que você tenha que não está conseguindo fazer, não está achando uma resolução na internet, manda para mim que eu resolvo e ou eu faço um vídeo, se for alguma coisa mais fácil, eu respondo lá nos comentários para vocês. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.